Não, imagina, é um prazer, boa noite a todos mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite do Joadir, prazer também estar com o Xavier. Na verdade, assim, passei pela minha trajetória no Sebrae também, por projetos de desenvolvimento territorial em regiões urbanas de baixa renda. Foi assim, aliás, que eu cheguei no tema da economia criativa, né? Como a economia criativa pode ser uma ferramenta, uma estratégia de desenvolvimento de regiões urbanas de baixa renda. Então, a gente tinha projetos de inclusão produtiva em favelas do Rio de Janeiro, coordenando aqui pelo Sebrae Nacional, né? E também áreas urbanas degradadas em Lisboa. Então, acho que até essa trajetória aborda temas que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente desenvolvimento, ou seja, envolvendo sustentabilidade econômica também, né, social, e além da ambiental, e chegando na questão da economia criativa, que abarca, obviamente, diversas questões que envolvem também a aprendizagem criativa. Então, é isso aí. É um tema que, uma expressão que a gente está muito acostumado já a ouvir, mas na verdade, por mais que pareça simples, né? Economia mais criatividade, né? Então, a princípio, pareceria muito simples afirmar que a economia criativa são atividades econômicas com alguma geração de valor econômico que envolvem criatividade, né? Ou seja, que tem como insumo principal a criatividade humana. O problema dessa conceituação muito ampla, assim, é que a gente acaba pegando tudo, né? E aí, quando é tudo, há o risco de virar nada, né? Então, por exemplo, se for assim, meramente toda atividade criativa que tem geração de valor econômico, praticamente todas as inovações da história da humanidade, né, estariam dentro da economia criativa, desde a roda, do fogo, tendo impacto econômico, envolvendo criatividade. E aí é esse o problema que a gente vê, né? Obviamente, muitos países e órgãos, enfim, buscam às vezes uma conceituação muito ampla, até para valorizar, para mostrar a importância, mas aí você pega até biotecnologia e a própria academia, se você for ver, né? A questão do trabalho intelectual também envolve criatividade. Então, se a gente falar que é tudo que é criativo e econômico ao mesmo tempo, a gente não consegue definir muito bem, e aí isso dificulta, né? A própria, além da compreensão, dificulta a mensuração, né? Dificulta eu acompanhar o verdadeiro impacto dessa dinâmica, desse movimento, como eu citei agora há pouco, né? Por exemplo, para o desenvolvimento territorial. Então é importante a gente entender o que de fato é economia criativa. Economia criativa, na verdade, são sim, né, atividades que têm relação com a economia, ou seja, têm geração de valor econômico, mais ou menos, não necessariamente só aquele viés business, né, que a gente está, às vezes, acostumado a ouvir, mas tem essa relação com o viés econômico e tem, digamos, uma pegada de arte e cultura. Exatamente porque a gente já falava há algum tempo economia da cultura, economia cultural, e a evolução dessas indústrias culturais, né, para as indústrias criativas e a atual economia criativa, na verdade foi uma evolução muitas vezes marcada pela mudanças só de nomes e tudo mais. Se a gente analisar, de fato é preciso resgatar essa essência de arte e cultura para compreender bem o que é a tal economia criativa. Então, pegada de arte e cultura. O Xavier citou aqui um exemplo, já respondendo a pergunta do Jordi também. Eu fiz esse recorte, né, mais genéricas e toda a parte econômica que gira em torno disso, né? Até, por exemplo, publicidade, arquitetura, que são mais aplicados, mas também tem essa pegada, digamos, de arte e cultura, inclusive mídias, né? Questão de rádio e televisão. E uma coisa interessante que o Xavier citou essa indústria, digamos, também criativa, né, e que envolve essa questão da mídia, que é, por exemplo, o YouTube, essa tendência atual de produção de conteúdo, né? Uhum. É um fenômeno incrível isso, se a gente for analisar, que hoje as crianças olham para isso e pensam, bom, há uma possibilidade de, quando eu crescer, eu ser o quê? Eu ser um produtor de conteúdo, eu ser um youtuber. Sim. Né? Uhum. Obviamente, a gente ainda tem muitas limitações com relação ao pagamento, ao que é gerado
Na verdade, há muita glamorização, às vezes, quando a gente vê lá o youtuber famoso, que ganha milhões, e não é bem assim, né? Quando você, na verdade, está num patamar um pouco menor, mas isso é uma questão de tempo também, eu acho, porque cada vez mais as plataformas estão procurando produtores de conteúdo. Essa procura, obviamente, aumenta cada vez mais o valor ou a oferta, né, que é feita de remuneração para a produção de conteúdo. Então, acho que a tendência é que a gente viva cada vez mais, veja cada vez mais um fortalecimento dessa possibilidade, né, de profissão dentro da economia criativa, para trabalhar com mídias, né, e tudo mais, mas algo inédito até pouco tempo, né. E aí é um ponto que até acho bacana a gente abordar, pode ficar mais para frente, mas já adiantando, a gente vive hoje, inclusive por essa questão de possibilidades de alguém viver de produção de conteúdo, né, criativo e tudo mais, de ideias, apresentando que a pessoa pensa para o mundo, né, a gente vive hoje, na verdade, e por diversos motivos que a gente pode falar aqui também, um renascimento do renascimento. A gente teve um renascimento lá, né, 1300 até 1600, mais ou menos, em que arte e cultura estavam ali junto com diversas outras áreas de forma misturada, de forma interdisciplinar, né? E depois a gente viveu diversas idas e vindas nessa questão de especialização, generalização, e hoje a gente vive de novo um retorno a essa questão da generalização, ou seja, é importante você ser especialista, é importante, ok, mas também é muito importante você ter essa visão do todo, é muito importante você trazer novas áreas para o que você faz, é a famosa polimatia, né? Os polímatas do Renascimento, como a gente via lá, o Da Vinci, né? Leonardo, tem até aquela figurinha famosa, desenho famoso dele, né? Que eu até brinco aqui com o Lego, ó, do homem vitruviano, né? Que era aquele homem com os braços estendidos, os membros estendidos, né? Que, dentre outros significados, representava exatamente isso, essa multiplicidade de frentes de atuação, essa conexão de várias áreas, tendo a arte e a cultura permeando tudo isso, né? Então, a gente vive de novo um mundo assim, muito por influência também da economia criativa, cada vez mais a gente percebe que está nascendo, ou está em curso, um renascimento do renascimento, ou um novo renascimento. Então, é um tema bem legal também esse aí. Ok, na verdade, rapidinho, um pouco pegando esses temas que foram tratados aqui antes, né? Nas minhas pesquisas, como eu falei nessa trajetória, né, de trabalho com desenvolvimento territorial no Sebrae, com inclusão produtiva, né, de pessoas de regiões urbanas de baixa renda, eu fui estudar isso no mestrado, doutorado depois também, exatamente ver em que medida a economia criativa podia ajudar no desenvolvimento dessas regiões, né? E foi muito interessante porque eu estudei casos específicos, tanto em favelas do Rio de Janeiro, quanto em regiões urbanas degradadas de Lisboa. Por incrível que pareça, a gente tem em países europeus também, não favelas exatamente ditas, propriamente ditas, mas muitas vezes a degradação urbana de regiões que antes eram pujantes, regiões centrais da cidade e tudo mais, com a degradação, as condições resultantes são muito parecidas, muitas vezes, com condições de favelas, né? Então, deu para fazer um paralelo interessante. E o que foi bacana enxergar? Né, que, de fato, a economia criativa tem um potencial enorme de promover o desenvolvimento dessas regiões, a revitalização desses espaços urbanos, né? E a gente entra também em outra questão de cidades criativas, que não são só, não dizem respeito só à economia, né? Mas a todo tipo de criatividade para promover uma melhor condição de vida para todos os cidadãos da cidade, né? E esses casos que foram estudados eram residências artísticas, tanto no Rio de Janeiro quanto em Portugal, que tinham viés de negócio, tinham hostel vinculado e tudo mais, mas promoviam também um trabalho muito interessante com crianças, inclusive, da favela, das regiões urbanas de baixa renda, promovendo, através da arte, né, diversas possibilidades e perspectivas para essas crianças, que envolve o que a gente está falando aqui. Perspectiva de empreender em indústrias culturais, perspectiva de, primeiramente, né, ter uma identidade construída, né? Às vezes a criança chega lá sem muita autoestima, sem perspectiva.
Então, na verdade, você começa a destacar singularidades culturais, os aspectos simbólicos que marcam aquela comunidade, que marcam aquela região, o que pode ser aproveitado em termos de identidade, aproveitado no sentido de mostrar para o mundo singularidades locais, né, que podem, inclusive, gerar valor econômico. E o mais bacana é isso, é uma criança que percebe isso, que começa então, se orgulhar dessa identidade que ela tem ali naquela comunidade, naquele local em que ela cresceu, e começa, mais do que isso, a enxergar possibilidades de usar aquilo, de usar essa expressão e essas características culturais locais para ter um retorno econômico na economia criativa, e assim mudar de vida, e assim ter uma inclusão produtiva, e assim poder, de fato, melhorar, inclusive, a vida da família. Então, inclusão, a gente percebe que a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e até mesmo ambiental, porque muitas vezes a gente tem também a questão de revitalização, como eu falei, né, de espaços urbanos que estavam degradados e tudo mais. É muito comum isso na economia criativa também, você desenvolver uma oferta, né, de um serviço, de um produto da economia criativa, num ambiente que antes era destinado a outro fim, foi degradado, foi, enfim, abandonado, e aí você vem, muitas vezes também com apoio de políticas públicas, né, revitaliza aquele espaço e começa a desenvolver ali tudo que eu falei, né, empreendedorismo, sentimento de pertencimento, crescimento pessoal, econômico de todos os envolvidos. Então é muito bacana. Atualmente, depois de ter essa vivência com o desenvolvimento territorial, sempre a partir de pequenos negócios, né, que é o foco do Sebrae, mas pequenos negócios que abarcam todo esse universo também de favelas e do desenvolvimento dessas regiões, eu fui trabalhar com inovação e também, atualmente, cheguei, então, à Universidade Corporativa do Sebrae. E lá eu desenvolvi diversos trabalhos com metodologias diferentes, inovadoras, Lego Serious Play, também abordagem de art thinking, né, o pensamento do artista aplicado para outras áreas. E como eu estava comentando aqui até antes da live, né, eu acho que isso é o que acontece muitas vezes, iniciativas educacionais para crianças, ou seja, trazer a arte, mas muitas vezes para aí. Então a minha experiência atual é de trazer muito isso também para o universo corporativo, mostrando que a gente não deve parar nunca, né, de sonhar, de criar como crianças, porque de fato essa criatividade, a indução para a criatividade, né, que a arte promove, ela é também muito frutífera para o empreendedorismo, para o universo corporativo. Então, atualmente é esse o meu foco, mas passando por todos esses detalhes e essas dimensões que já foram tratados aqui também, né? Não, beleza. Na verdade, assim, meu foco, como eu coloquei, né, no meu foco de estudo, estudo de casos, né, inclusive europeus também lá, foi mais no sentido da economia criativa e o desenvolvimento territorial, ou seja, não necessariamente na aprendizagem criativa, mas em que medida a economia criativa poderia facilitar o desenvolvimento, né, de regiões como essas, né, de regiões, enfim, gerais, mas mais especificamente de regiões urbanas de baixa renda, que também existem nos países europeus, né, não é só, obviamente, aqui no nosso país. Mas uma coisa que tem a ver com essa questão que você falou, né, do consumismo e também do aprender brincando, né, o Lego Serious Play, que a gente utiliza no mundo corporativo, no Sebrae, ele é muito interessante, ele nasceu na Dinamarca, né, que é o país, eu tive lá também, que é o país onde nasceu a Lego, né, a empresa que todo mundo conhece, eu sou um viciado desde pequeno em Lego e tudo mais, e é muito interessante porque essa metodologia também é baseada muito no que você falou, e ela foi levada para o universo corporativo, desde a década de 90 já, final da década de 90, e é muito interessante porque a gente comprova o poder dessa questão que você está falando aí, até com os adultos, né? O brincar, Lego Serious Play, a brincadeira séria, né, com Lego. É dado um desafio, não sei se você já conhece a metodologia, mas é dado um desafio, e aí os participantes vão responder aquele desafio de forma metafórica, construindo com Lego. E o mais interessante é que não é para você primeiro pensar qual é a resposta que você vai dar e depois você representar essa sua resposta com as peças. Não, é para ser simultâneo. Enquanto você está pensando no desafio, você vai mexendo nas pecinhas.
E aí acontece a mágica, né? Que é a sinestesia, que vários estudos comprovam, a metodologia baseada nisso também, que esse manusear com as mãos, esse manusear, né? Você ali com a mão, mexendo nas pecinhas, e ao mesmo tempo pensando no desafio, várias vezes eu perguntei depois para os participantes, escuta, essa solução que você deu aqui é o problema. Você teve ela primeiro, e depois você foi lá e representou ela com as pecinhas, ou foi diferente? Não, Israel, eu estava aqui pensando como é que o Sebrae podia, não sei o quê, aí eu vi essa janelinha aqui e eu falei, isso se a gente fizesse isso? Quer dizer, a ideia do encaixe ali já gerou para ele um insight que talvez ele não tivesse de outra forma, né? Então essa é o bacana da metodologia. Começou na Europa, na Dinamarca. Outra abordagem que eu gosto muito, também tem a ver com isso, e aí eu estava comentando com vocês antes até da live, né? É a abordagem do art thinking, que está muito presente no que você falou também, na experiência que eu tive também com essas residências artísticas em regiões urbanas de baixa renda, né? Que é exatamente levar o modo de pensar do artista para outras áreas, né? Assim como o design thinking leva, como você falou, a empatia e o modo de pensar do designer para outras áreas, o art thinking leva a forma de pensar do artista. A Espanha, né, falando em Europa, é um país que está com experiências muito legais disso também no mundo corporativo, o Japão também, por incrível que pareça, e é muito interessante porque, de novo, traz um pouco desse trabalho que você está citando aí, né, com os jovens e crianças, também para os adultos. Porque, na verdade, a gente nunca perdeu, né, essa criatividade que vem lá da infância, ela foi tolhida muitas vezes, né? Então é interessante, o Art Thinking trabalha, se no Design Thinking falam muito para você não tirar nada da sua cabeça, aquela história, né? Não, tem que primeiro ver o que o cliente quer e tal, você pesquisar, falar com especialistas, para você levar um produto ou um serviço que realmente interesse. Não tira nada da sua cabeça, não, né? No Art Thinking, não, é da sua cabeça mesmo. Vamos tirar o que tem aí de ideia maluca, vamos lá. Assim como o artista funciona, né? E eu acho que é isso que é muito tolhido na gente, né? E que deve ser estimulado, de fato, pela aprendizagem criativa cada vez mais, inclusive incluindo arte, né? Desde cedo, que é o quê? Trazer, de fato, essa imaginação que é muito frutífera nas crianças, né? Canalizar isso para responder a desafios, canalizar isso e trabalhar também com a arte para que isso gere insights, assim como a gente trabalha com Lego Serious Play, né? Às vezes você gera insights para uma criança com arte, com dinâmicas que envolvem isso, que ela não teria de outra forma, né? Então a gente, trabalhando com isso desde da infância até o momento do universo corporativo, né? Eu acho que é fundamental, inclusive, para quebrar aquela lógica. Estava comentando com vocês também antes aqui, de que, e já começa isso, como você citou na época do vestibular, né? De que há áreas úteis e áreas não úteis, né? Tipo assim, engenheiro, não sei o que lá, é útil. E o resto, a arte, essa coisa, pode esquecer que não vai ser útil para a sua vida. Não. Nessa linha que a gente estava falando de misturar tudo, né? E gerar um caldeirão cada vez mais criativo, fundamental que a gente não perca essa visão, né? De que trazer, sim, a arte para o universo da aprendizagem, para o universo do empreendedorismo, é muito importante, é muito frutífero. Acabar com essa ideia de que só vale o que é útil, e humanas, por exemplo, né? A gente, inclusive, vive tempos de retorno a essa visão já muito ultrapassada de que filosofia e até humanas não serve para muita coisa, né? Não. Na verdade, é a integração, essa visão multidisciplinar, interdisciplinar que interessa, e isso começa desde cedo na aprendizagem criativa, inclusive. A gente tem, na verdade, o Sebrae é um universo de diversas ações, né? A gente tem uma instituição que é uma empresa de consultoria, né? Para apoiar na gestão de micro e pequenas empresas, né? De pequenos negócios em todo o país, mas também é uma agência de desenvolvimento, né? Então tem essas duas frentes, né? Tanto atender os pequenos negócios, como também pensar no desenvolvimento do país, né? Como um todo. E por isso essa questão do desenvolvimento territorial que eu citei e tudo mais, eu passei por essas áreas que trabalharam com esses temas, e hoje também eu estou na área de educação corporativa, né, que atende, que capacita os funcionários do Sebrae em todo o Brasil
para atuarem da melhor maneira possível, atendendo esses pequenos negócios que é o nosso público, né? Então, também é um projeto, sim, do Sebrae na educação corporativa, essa utilização de metodologias cada vez mais inovadoras, enfim, engajadoras, né, para que essas capacitações desses funcionários, né, do Sebrae, desses colaboradores, seja cada vez mais frutífera, né, e tudo mais. Eu, na verdade, também sou um impulsionador disso, né, obviamente eu procuro trazer cada vez mais essas metodologias que, inclusive, resgatam, né, a brincadeira da aprendizagem criativa, mas para o universo corporativo. E, na verdade, não é só esse movimento, né, de trabalhar com aprendizagem criativa, digamos, no universo corporativo. Eu acho também que o inverso, né, como é que a aprendizagem criativa também trabalha os temas que o Sebrae fomenta, né? Eu acho interessante, pegando o que o Xavier colocou, eu acho muito importante que a aprendizagem criativa promova o empreendedorismo. Muitas vezes a gente pode enxergar, né, ou muitas vezes se enxerga o empreendedorismo como uma coisa meio dissociada do trabalho social, dissociada dessas regiões que muitas vezes são carentes, e ao contrário, a gente vê inclusive o desenvolvimento hoje de negócios sociais, ou seja, como eu citei exemplos também aqui da questão que eu estudei, né, no âmbito de economia criativa, mas negócios sociais, mostrar para esses jovens, para essas crianças, que eles podem, a partir de um desafio social, socioeconômico da região que eles vivem, que eles cresceram, né, a partir desse desafio, eles podem imaginar e criar e implementar soluções para esse desafio que também gerem retorno econômico para eles, para a família deles, né? Então não é uma coisa dissociada da outra, não. Você pode ganhar dinheiro fazendo bem, ganhar dinheiro promovendo o desenvolvimento da sua comunidade, né? Então acho muito importante promover isso. E outro ponto que eu também achei interessante aqui da conversa, se permitir falar rapidamente aqui um pouquinho da questão desse momento que o Xavier citou, a tecnologia, né? De fato, a gente vive num mundo hoje. Eu gosto muito de um livro, o título até parece conto infantil, né? Já que a gente está falando de criança também, Polegarzinha. Na verdade, a gente vai ver que não é para criança necessariamente, Polegarzinha, porque a sociedade hoje, né, e as crianças, que é nosso público-alvo aqui também, trabalham hoje muito com o polegar ali no aparelho celular e nesses instrumentos que a gente tem hoje, né? Então, esse filósofo, Michel Serres, filósofo francês, ele chamou de polegarzinha no sentido dessa nova sociedade, dessa nova geração, né? E aí ele fala o seguinte: há muito tempo o homem tinha que decorar ali as histórias e tudo mais, para quê? O conhecimento para passar para os outros, tradição oral, né? Então ficava tudo ali no hardware da mente mesmo, ele decorava e passava para os outros. Depois ele pôde esvaziar um pouco a cabeça, digamos assim, entre aspas, né? Porque ele pôde começar a colocar em livros, né? Então surge o livro. Então você passa para o livro um pouco da informação, um pouco do conhecimento, você não precisa mais decorar tudo. Sobra um pouco de espaço ali para trabalhar. Exatamente. Depois a gente vai evoluindo cada vez mais. Hoje, ele fala, né? É como se a gente tivesse um espaço totalmente livre para coisas inimagináveis. Porque hoje, tudo isso que usava a cabeça para trabalhar está no computador, está no celular. Então, é por isso que eu falo também do novo renascimento, né? De um super-homem vitruviano ali. Porque ele até brinca também com a lenda de São Denis, né? Que São Denis, pela tradição católica, enfim, ele foi decapitado, mas aí ele pegou a cabeça dele e foi andando até a igreja com a cabeça na mão, né? E aí o Michel Serres brinca: hoje nós somos decapitados, mas no bom sentido. No sentido de que todo aquele espaço que a gente precisava ter ali para guardar informação, para guardar dado, está agora fora da gente. Eu posso usar na ferramenta, mas aí, como o Jordi bem colocou, o que sobra aqui? E aí ele compara com a lenda de São Denis, né? Sobra aquela luz, no caso espiritual e milagrosa, que ficou sobre o pescoço decapitado do São Denis. Em nosso caso, o que seria essa luz, essa chama milagrosa, né?
dessa lenda? Seria a criatividade, seria o potencial humano, que é o que nos diferencia das máquinas, que é o que nos proporciona a possibilidade hoje, cada vez mais, de deixar então com a máquina, com o instrumento tecnológico, tudo que era necessário eu processar aqui, e usar então o espaço vago e o potencial vago, né, a memória RAM vaga, para inovar, para pensar como nunca, para usar essas conexões que a gente tem hoje e criar algo diferente. Então, já também, não sei como está o tempo aí nosso, mas acho que a questão que a gente tem que enfatizar para esses jovens, né, e obviamente eu procuro fazer isso também para os adultos já, mas principalmente para quem ainda vai chegar depois no mundo corporativo, né, e no mundo da inclusão produtiva, dá para unir criatividade, empreendedorismo e aspecto social. Não dissociem isso, não achem que empreendedorismo é uma coisa capitalista e cruel. Dá para você ajudar a sua comunidade, dá para você promover o desenvolvimento de onde você vive, dá para você resolver problemas com criatividade e com geração de valor econômico. Acho que isso é muito interessante, aproveitando essa condição inédita na história humana de ter uma tecnologia que nos proporciona, como são deles ali, de ter uma chama milagrosa de criatividade após a gente deixar para o computador tudo aquilo que ocupava tanto espaço antes, né? Obviamente, essa questão que eu falei do espaço que a gente que sobra, né, com a tecnologia na nossa mente, a gente poder utilizar mais a mente, obviamente esse é o lado positivo, esse é o lado que a gente tem que buscar promover. Obviamente é o outro lado possível, o lado negativo da tecnologia, como o Xavier apontou também, que é o lado que preocupa muito educadores, né? A gente não sabe exatamente para onde a gente vai ainda, é uma geração que nasce com essas tecnologias, né? Que ainda é um mistério, né? Para onde que isso vai levar, obviamente. Muito discute sobre como é que você vai criar sinapses ali nas crianças sem leitura, né? Sem leitura tradicional com a qual a gente foi acostumado, né? E só com esse contato mais tecnológico e tudo mais. Mas esse é um risco, obviamente, mas como eu falei antes, acho que o lado positivo que a gente tem que promover é esse lado de aproveitar a tecnologia para que, de fato, tarefas que a gente tinha antes possam ser delegadas à máquina, mas que o espaço que sobra seja bem utilizado, obviamente, seja bem utilizado para a criatividade. E uma mensagem que eu queria reforçar, deixando e já encerrando aqui, é essa, né? De a gente procurar promover cada vez mais o empreendedorismo na educação, e um empreendedorismo que, principalmente nesse contexto que a gente enfatizou aqui, né, de regiões urbanas de baixa renda, de muitas vezes crianças que têm carências socioeconômicas, essa possibilidade de empreender resolvendo problemas sociais, resolvendo problemas que elas sempre enfrentaram. Isso, além de promover uma mudança de vida para elas, né, obviamente, não há algo mais realizador, né? Você conseguir se incluir produtivamente, resolvendo um problema da sua comunidade e tudo mais. E acho que a forma de promover isso é totalmente propício, né, na aprendizagem criativa, a utilização de metodologias como a gente abordou aqui, que trabalhem essa indução de ideias, que com a arte promovam o aproveitamento máximo dessa criatividade que as crianças têm, e que a gente não perca isso também no mundo adulto, né? Então, que é o que a gente procura promover também na Universidade Corporativa. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer, muito obrigado, Joadir, muito obrigado, Xavier, pela troca de ideias, e a gente fica à disposição para continuar essa conversa aqui em outras oportunidades. Valeu.